Matheus, o que o agro pode esperar em 2024 do crédito rural? Crédito rural. Nossa, já começa assim. Eu achei que ia ser mais de boa a primeira Não, já começa, pergunta. bom, O assim. ruim de sorteio é isso, né? Que se é uma coisa que você faz um roteiro, dá pra escolher, né? A ordem das perguntas. Agora, como é sorteio, A bomba vem primeiro aqui. a bomba veio primeiro, né? O que esperar do crédito rural para 2024? Bom, vamos lá. Em linhas gerais, quando eu falo de crédito rural, eu preciso falar também sobre garantias, né? Porque o crédito rural, ele é muito envolvido com as garantias. Então, a gente acabou de ter a promulgação agora em outubro, se eu não me engano, dia 31 de outubro, a promulgação da nova lei, que é o Marco Geral das Garantias, Sim. que vai começar a ser colocado agora em prática pelos bancos, pelas instituições financeiras, o que vai dar muito problema. Vai dar muito problema porque a partir do momento que eu tenho uma legislação nova, que nunca foi testada, que não foi objeto ainda de decisões dos tribunais, né? A legislação é de outubro, a gente começou o recesso do fórum em 20 de dezembro, ou seja, teve um mês e alguma coisa aí, vai ser algo diferente. Primeiro, administrativamente, dentro dos bancos, porque o Marco Geral das Garantias, ele trouxe vários procedimentos administrativos que precisam ser observados, alguns registros em cartório, para que essas garantias passem a valer, que os gerentes dos bancos eles vão ter que passar por treinamento para conseguir implementar isso, para conseguir colocar isso em prática. Não é aquele batidão de todo dia, né? Você não vai chegar no banco, vai fazer um empréstimo, um financiamento ou um custeio e o gerente do banco não vai ter aquele modelo padrão que ele sempre usa. É algo novo, que os departamentos jurídicos dos bancos vão ter que se ajustar para depois disso, desse momento de ajuste no âmbito do departamento jurídico, ainda tem que haver um ajuste para que o departamento jurídico consiga passar esse conhecimento lá para o setor comercial do banco, né? Porque você tem os advogados desenvolvendo os novos modelos, os novos padrões, de acordo com a nova legislação, e depois você tem que fazer com que aquele pessoal do comercial, do financeiro, do dia a dia do banco Execute isso. tenha aquilo como um novo padrão, né, de atuação da instituição financeira. Então, eu acho que agora no começo de 2024, essa questão do crédito rural vai ser um pouco conturbada por essa questão administrativa interna dos bancos, porém, acredito que a liberação do crédito vai ser mais facilitada, porque o Marco Geral das Garantias ele veio justamente para facilitar que o banco consiga executar uma garantia. Então, a partir do momento que o banco tem como executar uma garantia de forma mais fácil, de forma mais rápida, na maioria das vezes, sem mesmo nem depender do judiciário, porque existem vários procedimentos que são administrativos direto no cartório. Então, a partir do momento que o banco se vê com essa empolgação, né? Porque por mais que exista uma lei dizendo isso, por enquanto é uma empolgação, porque não se sabe como é que na prática essa lei vai ser interpretada pelos tribunais. Então, existe uma legislação que tem muito dessa pegada própria dos governos de esquerda, que é fomentar o crédito, né? Depois essa conta acaba sendo paga lá Essa na é a frente. contrapartida, né? Porque se eles facilitam de uma forma a execução de um bem, de uma garantia, né? Eles facilitam também a concessão de crédito. Exatamente. Mas o grande problema disso, Henrique, é que isso vai facilitar o superendividamento da população. Não estou falando que só de agronegócio, né? Mas como um todo, a partir do momento em que eu dou mais acesso ao crédito, eu coloco em risco ainda maior a população. Por quê? Imagine o seguinte, muitas garantias que hoje estão colocadas no Marco Geral das Garantias, que podem ser hoje ofertadas aos bancos, até pouco tempo atrás não podiam, porque trabalhava-se com aquele conceito de reserva do mínimo legal,
né, de reserva da dignidade da pessoa. Então, por exemplo, a própria casa onde ela mora, né, esses bens que são impenhoráveis, né. Hoje, como o governo, o executivo vinha fazendo uma grande pressão nas instituições bancárias e financeiras para elas liberarem crédito para a população, porque a lei, o Marco Geral das Garantias, não se enganem, não é uma lei pensada no agronegócio, não é uma lei para o agronegócio. O Marco Geral das Garantias é uma lei para colocar dinheiro em circulação e gerar essa falsa percepção de que a economia está melhorando, está rodando, entendeu? Mas isso, no geral, não se pensa em agronegócio aqui. Tá? Quando se foi analisar financiamento de imóveis urbanos, pensando em financiamento de carro, de casa, nesse tipo de endividamento, da pessoa que ela pega o empréstimo para pagar o cartão de crédito que já estava estourado, a pessoa que ela pega o empréstimo para comprar um bem de consumo, para fazer uma viagem, né? É nesse tipo de crédito que se pensou quando se possibilitou a implementação do novo Marco Geral das Garantias. Porém, como se tratam de relações bancárias, indiretamente acaba afetando o agronegócio, porque os produtores rurais, grande parte deles, dependem do financiamento, né, do crédito nas instituições. Então, veja o problema que a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma legislação pensada para o consumidor geral, pro cara do cartão de crédito, pro cara que quer fazer uma viagem, sendo aplicada subsidiariamente no crédito rural, que é uma operação de crédito totalmente diferente, totalmente balizada em outro tipo de situação, porque em algumas questões aqui, como o duro de legislação brasileira é isso, faz-se uma colcha de retalhos na legislação. Junta um pedaço de uma lei, um pedaço da outra lei, um pedaço da outra lei, e aí, às vezes, acontece que você vai ver e tem ali 5 leis, por exemplo, que regulam a mesma matéria. Questão de crédito rural, às vezes você tem o Manual de Crédito Rural, você tem a legislação esparsa, como, por exemplo, agora o Marco das Garantias, você tem a Constituição Federal, e aí você ainda tem doutrina e jurisprudência. Para quem está ouvindo a gente não está habituado com esses termos, doutrinas são o quê? São os livros escritos por juristas, por pessoas consagradas no meio jurídico, advogados especializados, juízes, desembargadores. São os livros que falam, né, sobre matéria jurídica, e jurisprudência são as decisões do tribunal. Então, nunca é simples quando você está falando de crédito rural. É por isso que não existe a tal da causa-ganha, né, que é uma invencionice de alguns advogados que sentam o cliente diante dele e falam assim, essa causa é ganha. Não existe isso. Isso é... Se algum dia você estiver diante de um advogado que a gente fala essa causa é ganha, sai correndo. Não tem nada a ver. Isso, não existe causa ganha. Por quê? Porque aquela causa pode ser ganha à luz da lei tal. Mas às vezes tem uma lei lá, que esse advogado às vezes nem conhece, que regula a mesma matéria. Por exemplo, vamos falar então de crédito rural e dessa complicação que eu acredito que vai ser agora com essa questão do Marco Geral das Garantias, né? Pela legislação do Marco Geral das Garantias, uma pequena propriedade rural pode, sem problema nenhum, ser entregue como garantia de uma dívida. Então eu levanto um dinheiro no banco, vou lá no banco, pego lá R$1 milhão, por exemplo, e eu falo, olha, se eu não pagar, você executa a minha propriedade, eu dou a minha propriedade em garantia. Essa garantia ela pode ser executada de forma hipotecária ou por alienação fiduciária. Posso entregar dessas duas formas a garantia. Em algumas delas, como por exemplo no caso da alienação fiduciária, o banco sequer precisa do juiz para executar essa dívida se você não pagar. Se eu entrego a minha propriedade em alienação fiduciária e não pago a dívida, o banco vai simplesmente notificar o cartório, vai leiloar a propriedade e vai ficar com o dinheiro daquele leilão e você perdeu a propriedade. Não depende de juiz. É muito rápido, é muito célere. Questão de 90 dias, o banco já resolveu o problema. Isso, por um lado, é bom porque, a partir do momento que o banco tem toda essa garantia, ele está mais propenso a oferecer o crédito, porque ele fala, cara, para ele é uma causa ganha aqui, né? Porque se eu ofereci o crédito, se ele me pagar, bem, ótimo, é o melhor dos mundos, ele me pagou. Se ele não me pagar, eu executo a propriedade dele no cartório, não preciso de juiz,
direto no cartório, ou seja, não vai ficar... Porque até então, quando se falava de execução, pensava-se em anos e anos de processo. Então, o banco sabia que ele tinha uma garantia real, que ele ia, se a pessoa não pagasse aquele débito, ele ia executar essa garantia. Mas que demoraria anos discutindo essa garantia, né? E agora, já desde o advento da alienação fiduciária, e agora... vamos dizer assim, turbinada pelo Marco Geral das Garantias, bastaria o banco notificar o cartório, solicitar o cartório que notifique o devedor para pagar em 30 dias sob pena de convalidação da propriedade. Não pagou, vai a leilão extrajudicial. O próprio cartório de registro de imóveis, o ORI, ele vai fazer o leilão extrajudicial sem depender de juiz, sem prazo para defesa. Esquece tudo isso. Não vai ter prazo para contestação, prazo para produção de prova, ouvir testemunha em audiência, depois recorre, vai para o tribunal, vai para o STJ, vai para o STF. Não, o cara vai no cartório, pagou, não pagou, leilão extrajudicial. Extrajudicial. Feito direto pelo cartório. Então, quando o banco ele se vê nessa posição, ele fala, melhor dos mundos aqui. Ou eu recebo ou eu recebo. Não tem como eu tomar calote. O risco da inadimplência é menor, eu diminuo os juros, porém, eu gero esse grande problema de pessoas cada vez mais perdendo as suas propriedades, deixando as suas propriedades para pagamento de dívidas. Por quê? Por mais bem intencionado que seja o produtor, e é aqui que está, acho que a minha maior militância contra alguns comentários que eu vejo na internet, até em algumas postagens nossas, postagens do Embaixadores do Agro, dizendo assim, se não pagou, se deve e não paga, tem que perder mesmo a propriedade, né? Aqui a questão é a seguinte, o produtor, ele está sempre bem intencionado, ele nunca toma o crédito pensando em dar o calote, ele toma o crédito pensando em pagar. Todo mundo faz isso, em geral, né? A população brasileira, em geral, é honesta. Não é porque tem 10, 20% aí que acabam maculando que a gente leva essa fama do povo do jeitinho, do povo desonesto, né? Não, é difícil. Eu conheço talvez uma ou duas pessoas em toda o meu círculo de convivência, eu conheço uma ou duas pessoas no máximo que teriam a cara de pau de adquirir um bem, seja ele qual for, sabendo que não ia pagar por ele. Então eu vou lá, eu tiro um celular na loja, sabendo que eu não vou pagar por aquele celular, né? Na verdade, existe sempre uma boa intenção, sempre não, eu deixo de comer uma pizza no fim de semana e eu pago a parcela, sempre vai dar certo. E o produtor rural, ou ele é imbuído desse espírito do vai dar certo, ou ele não planta. Ou ele não pratica atividade rural, porque é 100% risco. É 100% risco. Se, no final do período, a colheita for boa, o gado deu leite, e não é nem só ter o produto, né? Também tem a questão às vezes ele não tem o produto, e às vezes o produto não tem valor de mercado. Quando todo mundo tem problema, por exemplo, limão é muito assim, né? Às vezes ninguém tem o limão, aí o valor vai lá em cima. Às vezes todo mundo tem, mas o valor vai lá embaixo, né? Pessoal, os pecuaristas estão sofrendo muito com o valor do leite, pessoal que trabalha com gado de leite, né? É difícil, é muito difícil a questão dos insumos, essas guerras acabam também aumentando muito o custo dos insumos da exploração da atividade rural. Então, quando ele pega o crédito, ele não pega pensando em dar calote. Ele pega pensando que tudo vai dar certo. Vai chover, vai ter pasto, vai dar tudo muito certo. E às vezes isso não acontece. Quando isso não acontece, ele fica simplesmente sem ter como pagar por esse valor que ele pegou. Então a gente tinha um problema muito sério no Brasil, que aconteceu ali pouco antes da promulgação da Constituição Federal, que nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensina ali questão da Revolução Industrial, da primeira, segunda Revolução Industrial, agora terceira Revolução Industrial, tem gente que já fala em quarta Revolução Industrial. As pessoas cada vez mais saíam do campo ali do serviço na roça,
né? E vinham para a cidade. Por quê? Porque aí iam trabalhar com carteira registrada. Aí o risco era muito menor. Porque elas iam trabalhar durante X horas por X dias e no final do mês elas recebiam o salário dela. Não tinha a preocupação se ia chover ou se não ia chover. De um jeito ou de outro, ela recebe o salário dela. Chovendo ou não chovendo, ela recebe o salário dela. Não tem risco nenhum. Então, as pessoas, elas foram saindo do campo, vindo para as cidades, né? Inclusive, isso se estuda na escola até hoje, a questão do êxodo rural no mundo e também no Brasil, depois no enfoque mais na questão nacional. E o governo federal se viu numa situação, na época, em que, é muito bom ter mão de obra nas cidades. A gente precisa de mão de obra. Inclusive, quanto mais gente vir, mais barato fica a mão de obra. Porém, tem uma outra coisa que eu preciso. Matéria-prima. Não adianta eu ter um monte de gente para trabalhar na tecelagem, na fábrica de tinta, enfim, nas fábricas, na época, movidas a vapor, a carvão. Não tem insumo. E não tem um insumo. E a balança comercial brasileira, mais ainda do que nos outros países, porque, na verdade, nessa época a gente estava começando a se industrializar, ou seja, não tinha tanta indústria assim aqui no Brasil, ou seja, não tinha tanta mão de obra sobrando assim nas cidades brasileiras. E, por um outro lado, para a conta fechar, o Brasil precisava exportar. E exportar o quê? Matéria-prima. Exportar o quê? Grãos, exportar commodities, exportar insumos agrícolas que estavam ficando cada vez mais escassos no mercado, porque ninguém queria se submeter ao risco. Eu vou lá, eu pego o empréstimo, coloco todo o meu patrimônio em risco, e aí se eu não consigo pagar, o banco vem e toma minha casa, toma meu carro, toma minha propriedade, toma meu trator, toma tudo. Então por que eu vou fazer isso? Não vou me submeter a esse risco. Então, diante desse cenário, criaram-se leis e, inclusive, dispositivos constitucionais também, não só lei federal, mas também fizeram questão de colocar isso na própria Constituição, né? Para quem talvez não entenda, o que está na Constituição tem um valor maior, mais pesado do que o que está na lei, né? Então existem leis que regulam isso, mas também entendeu-se que essa questão era tão importante que teve que ser constitucional. Colocaram na Constituição, constitucionalizaram essa questão em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, porque o governo viu o seguinte: ou a gente vai dar algumas garantias para os produtores rurais, no sentido de protegê-los, ou a gente não vai ter mais produtores rurais.